Hoje eu vou estar falando com vocês sobre como preparar o ambiente para receber os bebês, de que forma isso pode ser feito tranquilamente. Tranquilamente é um pouco ilusório, né? Porque no início os bebês choram bastante, né? Mas de uma forma que seja tranquila para os bebês e saudável para nós professores. Então, dando início, eu quero falar um pouco para vocês quem eu sou. Fazendo uma breve apresentação, eu sou a professora Tati Boava, trabalho como professora há 25 anos, mas na educação infantil propriamente dito, foram os 15 últimos anos da minha vida como professora. E nesse tempo todo em que eu já estou trabalhando como professora e os últimos anos na educação infantil, muitas coisas vêm mudando na minha forma de trabalho, né? Antes eu planejava as minhas aulas apenas com livros didáticos, não tinha muitas opções de pesquisa, né? Mas como as coisas foram mudando, eu comecei a buscar outras opções de pesquisa para melhorar as minhas aulas. E aí eu fui para a internet, né? Como a grande maioria dos colegas professores fazem. E indo para a internet, YouTube, Google, várias formas de pesquisar, eu comecei a perceber que existe muito material disponível para a educação infantil, tanto para bebê como para as crianças bem pequenas e para as crianças pequenas. Porém, não tem nada certinho, organizado, da forma que a gente precisa para trabalhar mesmo, né? Você precisa estar lapidando essas atividades, esses conteúdos. E, lógico, a gente tem horas de atividades para fazer isso, né, professores? Porém, é um tempo bem reduzido, como vocês sabem. Nós temos muitas coisas para fazer, RCO, outras coisas burocráticas de documentos que a gente precisa estar preenchendo na escola. São relatórios individuais, relatórios para isso, para aquilo e outro, né? Muita coisa que a gente precisa. E acaba que, lógico, seria muito bom se tivesse uma aula assim, quase que pronta, que fosse só você dar o teu toque, o teu jeitinho, colocar as particularidades dos teus alunos e já pudesse estar trabalhando. E foi nesse intuito que, há algum tempo atrás, eu resolvi criar as minhas redes sociais e vim aqui para a internet e mostrar para vocês o meu trabalho e dividir com vocês o meu planejamento, a forma com que eu trabalho, como que eu planejo as minhas aulas. E por isso o meu Instagram ele se chama educação.infantil.nabncc, porque eu planejo as minhas aulas todas de acordo com a BNCC. E eu compartilho com os colegas professores essas aulas todas preparadas por mim e de acordo com a BNCC. São planos de aulas prontinhos para serem executados, apenas faltando vocês colocarem o jeitinho de vocês, as particularidades dos alunos de vocês e da regionalidade de cada lugar, né? E isso é um pouquinho da minha história, da minha trajetória bem resumida como professora, né? O porquê que eu resolvi estar vindo para as redes sociais e fazer esse trabalho, para que vocês pudessem de fato ter um lugar seguro para pesquisar, aulas prontas feitas por um professor que de fato se preocupa com a qualidade da aula que vai estar desenvolvendo com os seus alunos. E dando início ao tema que eu me propus estar aqui falando com vocês, eu tenho uma colinha aqui que eu fiz, eu preparei essa live, então de tempo em tempo eu vou estar consultando ela, né? Mas eu me propus a estar conversando com vocês sobre
como preparar o ambiente para melhor receber esses bebês. E eu digo para vocês que a primeira coisa que é necessário fazer é uma reunião com os pais. Os pais, eles precisam saber que você é um profissional comprometido, que você tem todo o conhecimento necessário para estar atendendo adequadamente os filhos que eles vão estar trazendo para a escola, né? Então é muito importante, professor, antes mesmo de conhecer a sua turma, estar chamando os pais para essa reunião. E não é uma reunião qualquer, precisa ser uma reunião bem planejada, bem elaborada. Você precisa de fato estar preparada para essa reunião. Eu sugiro fortemente que você faça escrito o que você scripte tudo o que você quer dizer para os pais nessa reunião, porque precisa ficar claro para os pais o teu comprometimento para com essas crianças. E você precisa aproveitar esse momento para colher informações que são extremamente importantes para você como professor no teu dia a dia com essa criança que vai vir para você daqui a alguns dias. Então, para isso, eu sugiro que a primeira coisa, você crie uma ficha de identificação da criança. Essa ficha de identificação da criança, ela vai conter os dados burocráticos, né, que são o nome da criança, o nome dos pais, o nome das pessoas que têm a autorização para pegar essa criança, e os dados que são os mais importantes para você, professor. Nas minhas fichas, geralmente eu peço para que os pais preencham nessa ficha. Como que essa criança é chamada em casa, se ela tem um nome carinhoso, uma forma carinhosa de ser tratada em casa. Como que essa criança está se alimentando, se ela já está comendo, que tipo de comida ela gosta mais, a forma que eu devo apresentar esses alimentos para o bebê na escola. E também, muito importante, você saber como que essa criança gosta de brincar, como que ela gosta da sua mamadeira, se essa criança tem preferências pela forma de ser aconchegada no colinho. São perguntas que eu gosto de estar colocando na minha ficha, mas é claro, professor, que você vai colocar nessa ficha as perguntas que você acha relevante, que você acha importante para você estar conhecendo esse bebê, essa criança que vai vir para o teu contato, a tua responsabilidade, o teu dia a dia, né? Eu acho muito relevante, muito importante saber isso. Como que ela gosta da mamadeira, se ela já está comendo, como que ela gosta da papinha, quais são os alimentos que ela mais gosta, como que ela gosta de ser aconchegada, qual o horário do soninho dela, se ela tem um horário específico para o soninho, qual que é esse horário, né? A forma com que ela é colocada para dormir. Para mim, isso é bastante importante, mas é claro, você vai organizar a tua ficha de acordo com o que você acha que é mais importante. E na hora da reunião com a família, você vai dizer, olha, pais, essa ficha, ela é muito importante para mim, professora, porque eu vou estar utilizando essa ficha para melhor atender a criança de vocês. Então preencham com bastante tranquilidade, segurança, coloquem os dados certinhos e no primeiro dia de aula essa ficha precisa vir junto com a criança para o primeiro dia de aula. Então tá, essa é a primeira parte da reunião. Falar sobre a ficha, né, explicar como é que ela tem que ser preenchida, falar que ela tem que ser devolvida, a importância dessa ficha, né. Depois, você precisa deixar bem claro para esses pais que você é um profissional
você é responsável e ele vai deixar o seu bem mais precioso nas suas mãos. Então você é o professor naquele momento, é o ser responsável por essa criança. E você precisa passar isso para os pais. Os pais precisam confiar em você. E você vai aproveitar essa reunião para deixar claro para o pai que ele pode sim confiar em você, que ele pode sim deixar a criança sobre os teus cuidados, que você tem total conhecimento do que você está fazendo, né? Que você preparou essa reunião exclusivamente para tratar da coisa mais preciosa para esse pai, para essa mãe, para essa família, que é a criança que eles vão trazer para você nos próximos dias. Essa seguridade você precisa passar para essa família. É muito importante nessa reunião. Depois, você já deixou bem claro que você é uma pessoa confiante. Você tem que dizer que ele precisa de fato entregar a sua criança e ir bem feliz para sua casa, confiar no seu trabalho, e que vocês podem continuar conversando e tal, mas que a partir dali a responsabilidade é tua e assumir de fato essa responsabilidade. E para isso você vai ter que estar preparada, né? E essa reunião vai te ajudar a preparar esse ambiente, a preparar a forma que você vai estar acolhendo esse bebê, né? E você vai dizer para essa família que você precisa deles para organizar esse ambiente, porque eles vão precisar trazer coisas para você estar organizando esse ambiente. E aí você vai estar passando para a família o que você precisa, né? Você vai dizer que a criança, ela é muito pequena, ela é um bebê, é a primeira saída dela da casa. Então, ela precisa de ter uma referência da casa dela aqui nesse novo ambiente que vai ser a sala onde essa criança será recebida. Então, ela precisa de alguma coisa que seja referência dela. Essa coisa pode ser o quê? Pode ser um brinquedo que essa criança costuma brincar, que a mãe ou a pessoa que cuida dela em casa costuma oferecer em casa durante as interações. Pode ser um cobertor, pode ser um paninho, pode ser qualquer coisa que seja referência para esse bebê, para essa criança que vai estar sendo inserida pela primeira vez num ambiente totalmente diferente que não o da casa dela, né? Então você vai pedir para que essa coisa seja trazida para você organizar um cantinho na escola. Depois disso, a outra coisa que você vai estar falando é que vai explicar mais ou menos para eles como que acontece esse primeiro dia, que a criança vai precisar se acostumar, que vai ter choro sim, que isso é muito normal e que você precisa, você professora, se organizar da forma o máximo possível para que tudo corra bem, né, pessoal? Então, você vai estar explicando isso para essa família, que uma das primeiras coisas que você precisa para essa organização é a identificação da criança. Você pode pensar, professor, diversas formas de estar identificando essa criança. Tem uma forma que eu já utilizo e para mim é muito válida. Eu utilizo fitinhas, aquelas fitinhas mimosas. Eu escrevo o nome da criança, né, com canetinha de retroprojetor, canetinha permanente. Escrevo o nome da criança na fitinha e no dia da reunião eu já entrego para o pai, para a família e já explico. Olha, família, no primeiro dia de aula, a sua criança precisa estar identificada, ela precisa estar utilizando essa pulseirinha, né? Não é uma pulseirinha, mas é como se fosse uma pulseirinha, para que facilite a minha vida como professora. Vai estar aquela bagunça, é choro, o coleguinha que chora, o outro bebezinho que chora. E, claro, eu sou um ser humano, é muito normal que eu venha a esquecer o nome dessa criança que me foi apresentada
Aí, se eu tenho a pulseirinha, eu vou ali e tenho a identificação da criança e facilita a minha vida. Lógico que essa pulseirinha ela não vai durar muito, né, pessoal? Porque ela é uma pulseirinha, uma fitinha, então ela pode desamarrar, ela pode, o nome de repente sair. Isso é difícil porque geralmente eu escrevo com a caneta permanente, né? Mas o nozinho pode se desfazer, a criança pode acabar perdendo essa identificação. Mas pelo menos para os primeiros dias eu vou ter essa identificação. E aí eu já vou, lógico, o primeiro dia é o pior de todos. Depois eu já vou saber o nome dessa criança e aí já fica tudo fácil, eu já não vou mais precisar dessa identificação. Mas a família precisa saber que essa identificação é importante e contribuir para que no primeiro dia de aula essa criança esteja com essa pulseirinha de identificação. Outra coisa, pedir fotos da criança e dela sozinha e dela com os seus familiares. Por que que você vai pedir essas fotos? Porque você vai estar preparando na tua sala de aula o mural da família. Você pode chamar esse mural do jeito que você quiser. A família da criança, o mural da família. Você vai usar a tua criatividade de professor e nomear esse mural. O importante é que nesse mural tenham as fotos, né, da criança, tem a foto da criança com as famílias e você possa estar utilizando esse mural da família para que a criança tenha um outro porto seguro. Você pode estar utilizando esse mural como uma atividade para que diariamente você venha ali, mostre para ela essas fotos e ela tenha uma referência lá da família dela todo dia pertinho dela ali na sala de aula. Tá, outra coisa que você precisa estar pedindo para a família, deixa eu ver aqui, é o brinquedo, né? O brinquedo ou qualquer outra coisa que possa estar oferecendo para a criança uma referência também lá da casa dela. Além das fotos, esse brinquedo, uma toalhinha, um cobertor ou coisa parecida. No caso, se a criança ainda não tem um brinquedo que ela brinca, né? Porque no caso dos bebês do berçário 1, por exemplo, eles são crianças muito pequenas de fato. E provavelmente, ou dificilmente, ela terá um brinquedo da sua preferência. Então, o que você vai estar pedindo para a família? Que traga uma outra coisa que seja referência para essa criança, que signifique a casa dela na escola, né? E que isso vá transmitir aconchego e remeter a família dela na escola. Outra coisa que você precisa estar pedindo para a família nessa reunião é que eles precisam colaborar, contribuir para com a rotina da escola. E uma forma bem segura de fazer isso é nomeando todos os pertences da criança. Todos mesmo. Colocar nome em tudo. E isso é muito importante você esclarecer bem para a família, porque às vezes essa criança ela não fica só com um professor. Ela fica com mais de um professor, tem os ajudantes que ajudam na sala. E pode acontecer extravios, tem muitas coisas que são iguais, né, entre as crianças, coisas iguais que utilizam. Então é bem importante que haja essa nomeação em todos os itens, os pertences das crianças. Tá, então isso foi bem resumidamente o que eu falaria numa reunião de pais. Lógico que uma reunião bem feita, ela vai demorar muito mais, você vai ter que ter um contato pessoal com cada família, e isso vai demorar.
mas aqui é só uma apresentação mesmo, bem resumida, do que você pode, a forma como você pode estar conduzindo e precisa conduzir essa reunião. Agora, você precisa pensar, né, como organizar o ambiente para receber esses bebês, certo? Então, primeiro de tudo, esse ambiente, ele tem que ser acolhedor, ele tem que ser estimulador, porque você vai estar ali todos os dias com essa criança, você vai ter que estimular essa criança todos os dias e em todos os momentos. Então ele precisa ser acolhedor e estimulador. Mas ele precisa trazer para você, professor, a segurança, a tranquilidade. E para isso, esse ambiente precisa ter organização, precisa ter espaço, certinho para você se movimentar, saber onde estão as suas coisas, as coisas da criança, de cada uma das crianças que você vai estar realizando a atividade naquele momento. E não tem como, você precisa organizar com antecedência antes que comecem os atendimentos propriamente dito com as crianças. Então, uma das primeiras coisas que você precisa pensar é aonde que eu vou estar colocando as mochilas, as bolsas dessas crianças. Tem armário? Tem um para cada criança? Então tá, eu tenho que colocar nomes de cada um nesses armários. Não tem armários, vou ter que utilizar um cantinho, uma prateleira. Da mesma forma, vai ter que ter um lugar certinho para sempre colocar no mesmo lugar, ter o nome da criança, para que não seja necessário você pensar, nossa, tá onde que eu coloquei? Não, eu sei, fulaninho está ali a mochila dele, ciclaninho está ali a bolsa dele. Se você precisa pendurar, mesma coisa, cada espaçozinho, estar colocando o nome de cada criança e sempre colocar as mochilas, ter nome nessas mochilas em cada lugar certinho, de acordo com o nome de cada criança. Essa organização é muito importante para você, professor. Vai deixar a tua vida muito mais tranquila. E não é só isso, lógico, né, pessoal? A bolsa é a primeira coisa que você vai pensar. Mas depois você tem que pensar, como que eu vou organizar essas fraldas, né? Cada criança traz a sua própria fralda. Como que eu vou organizar? Eu vou deixar dentro das mochilas? Eu vou ter um cantinho específico para colocar? De que forma eu vou estar organizando essas fraldas? Cada criança tem sua pomada para as assaduras. Cada criança tem seus lencinhos umedecidos, né? Cada criança tem as suas coisas em particular. Então, como que eu vou estar organizando isso de forma a favorecer o meu trabalho, né? Então, eu tenho que pensar, eu vou organizar em caixinhas, eu vou deixar na mochila, de que forma que eu vou estar fazendo para facilitar o meu trabalho, né? Porque o momento da troca, o momento da higienização da criança, tem que ser um momento gostoso para a criança. Eu tenho que estar disponível para estimular essa criança. Eu não posso ficar me preocupando, ai meu Deus, onde é que tá a pomada? Ai meu Deus, onde é que estão os lencinhos umedecidos? Cadê as fraldas? Não dá. Tem que ter tudo certinho, organizado. Isso é muito importante. Outra coisa que eu considero bem importante para esse momento da higienização é um painel. E esse painel, o que precisa ter nesse painel? Esse painel, ele deve ser colocado lá no espaço onde você vai fazer essa troca de fraldas, né? No lugar onde você faz a higienização dos bebês. E esse painel, ele tem que ter coisas que vai estimular a criança a prender a atenção nele, né? Ele tem que ser lindo, tem que ser bonito. Aí você pode colocar brinquedos, você pode colocar bebês, você pode colocar chupetas, chocalhos, não sei. Aí você vai usar a tua criatividade para fazer um painel bem lindo e que seja bem visual mesmo, para que a criança possa ter um estímulo visual poderoso durante esse momento que é bem importante para o seu desenvolvimento. Outra coisa que você precisa estar pensando antes ainda de receber a criança é músicas para esse momento da troca e da higienização do bebê.
Tem uma boa internet na tua escola? Tá, se tem uma boa internet na tua escola, você vai utilizar o teu celular ou qualquer outro aplicativo que você possa estar usando naquele momento. E ok, beleza, você não precisa baixar músicas para isso. Porém, se você não tem uma boa internet na tua escola, você precisa baixar essas músicas para esse momento, né? Você vai ver, vai baixar no celular, vai baixar no pendrive, tem um radinho disponível para isso. Tudo são coisas que você precisa pensar previamente para esses momentos, né? E ter ali à disposição para você estar utilizando. Depois, outra coisa que você precisa estar pensando para organizar a sua sala é o mural da família. Esse mural, como eu já falei lá antes, vai conter as fotos. Aí você vai usar a tua criatividade para fazer um mural bem lindo, vai pensar a forma que você vai nominar esse mural, vai pensar a disposição, o melhor lugar na sala, que fique bem visível para as crianças, que seja bom para você estar interagindo com a criança e esse mural. É importante a posição desse mural na sala. Você precisa planejar antes de estar fazendo a colocação desse mural. Depois você precisa organizar o cantinho, né? Com os brinquedos, as coisas que vão remeter a família dessa criança. Esse cantinho ele pode ser organizado de qualquer forma. Pode ser em cima de um tapete, pode ser numa prateleira, se você não tem nada disso, você pode inclusive estar organizando em uma caixa, porque depois eles serão todos jogados ao chão mesmo, para você brincar com a criança, então não tem problema nenhum. O que importa é que você pense nesse cantinho e organize esse cantinho com as coisas que remetem à família da criança, o ambiente da criança lá na casa, refletido aqui na sala de aula, onde ele está sendo nesse momento cuidado. Outra coisa que é bastante importante você estar planejando e organizando é a tua rotina de sala de aula. Você tem que pensar essa rotina, né? Como que vai ser o teu dia a dia? Você tem que fazer essa rotina, você tem que imprimir essa rotina e ter ela lá na tua parede, né? Eu tenho uma rotina aqui que eu imprimi para mostrar para vocês, que é uma rotina já antiga, não é atualizada. Inclusive ela é uma rotina de 2020, né? Que foi a última que eu fiz, depois veio pandemia e não teve mais rotina em sala de aula. E essa rotina que eu fiz foi no momento que eu estava atendendo bebês mesmo, berçário 1, bebês. E aqui nessa rotina tem todo as atividades que eu desenvolvia com eles na sala de aula, durante todo o dia. A chegada, a recepção das crianças, a organização da sala, os horários certinhos para cada atividade, a checagem das mochilas, que é importante todos os dias você estar vendo as agendas, colocando recadinhos, lendo os recadinhos que as famílias mandam, que é a comunicação que você tem com a casa, né? As agendas, os horários do café da manhã, horários de água, para oferecer águas, musiquinhas, soninho, mamadeira, estimulação de atividades pedagógicas, almoço, higiene, troca, brinquedo livre, soninho, todas as atividades organizadas. Lógico que essa rotina é só para te dar uma segurança. Você não vai seguir isso aqui cabo a rabo certinho, mas você precisa ter uma rotina para você se orientar da forma como que você vai estar organizando esse teu trabalho com essa criança, para que você se sinta segura, a criança também se sinta segura e tudo ande bem na tua sala de aula. Depois da rotina, uma outra coisa que você precisa fazer, precisa estar organizando, que é importante para os berçários, tanto para o berçário 1 quanto para o berçário 2, é a chamadinha com fotos.
Essa chamadinha, com certeza nos primeiros dias elas não serão usadas, porque você vai estar recebendo essas crianças, elas vão estar chorando bastante, você precisa dar atenção para essas crianças, e essa é a coisa mais importante para esse momento, é esse acolhimento, é esse carinho, é você passar para a criança essa seguridade, você estar presente mesmo com ela. Você não vai parar para fazer chamadinha, né, gente? Não faz o menor sentido para os primeiros dias. Mas depois dos momentos que passa essa choradeira, que as crianças já começam a se adaptar, é importante que você tenha essa chamadinha. E para o berçário, você não tem a necessidade de escrever nomes, mas você precisa ter a foto da criança ali, para que haja um momento de interação entre ela e os demais colegas, para você falar do nome dela, para você apresentar a foto dela, para ela manusear essa foto, para que ela possa saber que aquela é a imagem dela, que aquele é o nome dela, para que ela possa ouvir o nome dos coleguinhas, para que ela possa perceber a imagem dos coleguinhas na real e na foto. Então é bem importante essa chamadinha também. Depois disso, você também precisa pensar num outro mural, que é o do parabéns, né? Tem que ter lá um cantinho para você saber quando que a tua criança está fazendo aniversário, para você falar para ela sobre isso, que é o aniversário dela, cantar parabéns com os coleguinhas, né? Então é importante para você, professor, estar sempre de olho, olhando lá no mural e saber quando que a tua criança está fazendo aniversário. Não precisa ser nada assim, nossa, cheguei a esse mural, mas tem que ter a data, o dia, né, que a criança nasceu, um desenho bonitinho lá que chame atenção, e ótimo. A janelinha do tempo. No berçário 1, eu acho que não faz muito sentido, né, janelinha do tempo. Mas no berçário 2, as crianças já estão caminhando, todas caminham, já são maiores. Lógico que você não vai focar o teu trabalho nisso, né, nessa janelinha do tempo. Mas é legal que você tenha uma janelinha do tempo, né, só de imagens, é lógico, com nuvens, com sol, para você cantar musiquinha, janelinha fecha, quando está chovendo, e aí por diante, né, dentro da ludicidade, você estar trabalhando essa janelinha, falando do sol, mostrando na própria janela que está ensolarado, mostrando na própria janela da tua sala que está chovendo, e fazendo essa avaliação, mostrando para a criança o chovendo lá fora e o chovendo na imagem da tua janelinha na sala, né? Então é um trabalho legal que vale a pena. Parece, não, eles são muito pequenos, não vale, mas vale sim. É bem importante que você faça, principalmente com o B2. O B1 eu não gosto de fazer, mas tem professor que faz e pra mim tá tudo bem. Outra coisa importante, mas aí para o professor, é você ter um calendário, né? Para você estar se orientando com relação às datas, na hora que você vai preencher o teu RCO online, saber as datas certinhas, se orientar nas datas. Lógico que num berçário você não vai estar utilizando esse calendário, mas para você, professor, para o grupo de pessoas que trabalham com você, ele é importante. Então, ter um calendáriozinho simplesinho lá na tua sala, é legal você estar preparando para antes de começar as aulas. Livros são bem importantes. O ideal seria que todos os berçários tivessem livros de banho, mas a gente sabe que não é a realidade de todas as escolas, né? Não tem livro de banho em todas as escolas, em todos os berçários, né? Então, o que você, professor, vai fazer? Se você tem livros de banho, ótimo, utilize os livros de banho. Se você não tem, leve outros livros. Vai ler para os bebês? Lógico que não, você não vai ler para os bebês, mas você vai ler
receber para os bebês. Você vai utilizar esses livros, mostrar as imagens, comentar elas com os bebês. É uma forma de você contar história para os bebês, né? Com os livros. E é o primeiro contato da criança com esses livros. Lógico que você não vai fazer a criança parar ali para uma leitura. Isso é impossível. Mas o contato é possível sim e dá para fazer. Então é importante ter um cantinho com livros lá na tua sala de aula e precisa ser organizado com antecedência, né, professor? Outra coisa que eu acho importante que você já pense antes de receber esses bebês são as garrafas sensoriais. Elas são maravilhosas, os bebês amam, adoram. E garrafas sensoriais você pode fazer de diversas formas. Você pode fazer com água e glitter, você pode fazer com água e cores, você pode fazer com água e sementes. Então, é só você esbanjar a tua criatividade e criar N tipos de garrafas sensoriais. Móveis também coloridos e os mais variados tipos de móveis você pode estar colocando na tua sala. Pode ser com fitas, pode ser com bambolês. Você vai usar a tua criatividade e colocar alguns móvelzinhos lá para receber os teus alunos. E eu penso que para o início, para esse primeiro momento que você está recebendo esses bebês, essas coisas que eu falei são as coisas mais importantes que você tenha na tua sala. Até porque você não pode ter muita coisa para que não haja aquela contaminação de imagens e fique muito uma visão muito comprometida para a criança, né, para o bebê. Mas essas coisas são importantes para o desenvolvimento da criança e para ajudar no teu trabalho. São as coisas que eu, como professora de educação infantil, considero as mais importantes. Para o início, lógico. Aí depois você vai, na medida que você vai desenvolvendo o teu trabalho, você vai mudando algumas coisas, alterando outras, colocando outras, retirando algumas, né? Mudando brinquedos, colocando em lugares diferentes, para que a sala seja nova, né? A cada de tempos em tempos é necessário que você faça essas trocas na sala. Bom, então, hoje eu falei sobre como receber os bebês. Na quinta-feira eu vou estar aqui novamente. Eu pretendo estar no mesmo horário, falando com vocês como receber as crianças bem pequenas. Então, se você é professor de educação infantil e você tem interesse nesse assunto, você já é meu convidado a estar aqui comigo na quinta-feira, quando eu vou estar falando sobre como receber as crianças bem pequenas, né? E no sábado também tem live. Só que no sábado eu vou estar falando como receber as crianças pequenas, tá bom? E se você tiver interesse no Word editável do planejamento dessa live, que eu planejei, né, para estar aqui falando com vocês, e também no meu roteiro da rotina aqui, também na minha rotininha, que não está tão atualizada, mas para ter uma ideia, né, de como se fazer, é só vocês estarem entrando no meu perfil, clicar lá no link da minha bio e no link do meu WhatsApp Tati, clica lá e pede, que vai ser um prazer para mim estar disponibilizando para vocês esses arquivos em Word editável para favorecer a vida de vocês, tá bom? Então, muito obrigada, você que passou aqui, esteve comigo, e espero vocês na quinta e no sábado para continuarmos falando sobre como receber os nossos
pequenos, nossas crianças, agora no retorno às aulas. Um beijo e até!